é importante para cada um de nós, né? Porque hoje o Eduardo trouxe para gente o tema honrar vossos pais, e é algo assim, né? Para a gente pensar muito, para a gente pensar bastante. Então, que a gente possa vibrar para que ele consiga passar a mensagem que ele trouxe para a gente, e que nós também estejamos receptivos para podermos fazer as nossas reflexões. Nosso preparo da noite de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Fonte Viva. O item que eu abri aqui ao acaso foi o item 67, modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Isso está em Paulo, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Há muitos séculos, o homem raciocina obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de terra, pedra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo, e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela quantidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir, pelos padrões do Evangelho, e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Então, após essa leitura, que a gente possa fechar os nossos olhos, se nos sentirmos confortáveis, para elevarmos o nosso pensamento a esse Mestre querido, esse Mestre de luz, rogando a Ele que esteja aqui presente entre nós, que abençoe o Eduardo, que traz aqui para a gente tão carinhosamente o fruto dos seus estudos. Senhor, esteja aqui conosco, nos amparando, nos acolhendo, trazendo para nós aquela energia, o fluido que necessitamos durante esses momentos aqui em que estamos reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Você precisa daquele pedestal? Não precisa não? Você que sabe. Pode ir. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpa essa corrida toda, mas a gente, nós estamos escolhendo esse horário, honrar esse horário, né? E, como eu vi na tabuada, quando eu estava
saímos da Taquara, esqueci o telefone celular lá no meu serviço, tive que voltar. Então, vocês imaginam, né? Eu pedindo aos benfeitores para que me ajudasse a chegar aqui. Cheguei aqui, como não daria tempo de descer agora, troquei de roupa aqui dentro do carro dele, por isso estou meio que estava nada aí, tá bom? E o nosso tema da noite de hoje é esse que nossa irmã veio nos falar. É o capítulo 14, que vem Allan Kardec vem colocar: honrar o vosso pai e a vossa mãe. Eu gosto sempre de pegar os capítulos, o capítulo anterior e o posterior, para termos uma ideia. No anterior, Allan Kardec vai falar que não saiba a vossa mão esquerda e dá a vossa mão direita. E no capítulo posterior vem falar sobre fora da caridade na nossa salvação. E esse capítulo específico nosso é no sentido da caridade maior, porque é um capítulo que Kardec tirou lá do Decálogo, das leis de Moisés, porque Moisés foi aquele missionário da primeira revelação que trouxe para nós 613 leis. E além das 613 leis, que eram leis civis, leis sanitárias, né? Ele trouxe também o Decálogo, que é a parte mais importante da lei que ele nos trouxe, e é o que norteou e norteia ainda muito de nós. Porque se nós olharmos bem o Decálogo, nós ainda não cumprimos bem o Decálogo. É algo que nós ainda não compreendemos bem. E depois, 1.300 anos, veio Jesus dar uma nova direção, tirando aquelas 613 leis e trazendo a mensagem do amor. Tanto é assim que ele nos disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim dar um novo conselho. Então, esse capítulo em específico é a parte quinta do Decálogo. Porque quando se pega o Decálogo, eles são divididos em duas tábuas. São 10 mandamentos divididos em duas tábuas. As primeiros cinco mandamentos, primeiros 4, perdão, vem falar exatamente de Deus. Que ele coloca: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Esse é o primeiro mandamento, que tem, bem dizer, tem embutido nos primeiros 4. Aí o segundo: não criarás imagens, né? Já é o segundo mandamento. Aí o terceiro: honrai, reservai o dia de sábado para a santificação. O quarto: não terás de outros deuses. E o quinto capítulo é exatamente esse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, para viveres ao longo tempo na terra que vosso Deus vos mostrará. Por que a terra que vosso Deus nos mostrará? Porque eles estavam no deserto ainda. Eles peregrinaram durante 40 ou 60 anos no deserto para chegar na terra de Canaã. E Moisés foi alguém tão espiritualizado, um missionário com um espírito tão elevado, que ele mesmo falou que a geração que tivesse mais, aqueles que tivessem mais de 20 anos não veriam Canaã, como ele também não viu. Isso é por quê? Porque ele estava rodando um povo no deserto. Eles sabiam onde era a terra, mas o povo durante 430 anos ficou preso, cativo com o Egito. Então, tinham todas aquelas ideias do paganismo, de muitos deuses e tudo mais. Então Moisés estava exatamente rodando naquela região, fazendo com que aquela geração antiga desencarnasse para poder a nova geração receber os novos ensinamentos. Então, o quinto mandamento é esse:
honrai o vosso pai e a vossa mãe. E a partir do 6º até o 10º são as proibições. Não matarás, não cometerás adultério, não enviarás, né? Não mentirás. São as proibições que a gente vê. Não adulterarás. E se nós pegarmos bem, nós não praticamos isso. Não adulterarás. Aí, quando esse nosso tema é a família, muitas das vezes alguém liga para a gente, nosso filho atende, e o filho olha para a gente e fala assim, diga que eu não estou não. Ou então adulterar as ideias, adulterar medicamentos, adulterar, né, palavras. Isso é algo tão simples, não adulterarás, que nós ainda não praticamos. Né? Não matarás. Às vezes a gente não mata o próximo fisicamente, mas mata as ideias, mata os sonhos, mata a esperança. Vocês estão vendo como ainda nós ainda não praticamos? E veio Jesus, não abolir os 10 mandamentos, mas trazer um novo mandamento, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Retornando a esse mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E Allan Kardec vem colocar que nós não devemos só honrar por guardar uma terra próxima, mas honrar porque é necessidade nossa de honrar o pai e a mãe. Porque, esse nome? Deise. Deise. Isso. Veja bem, Deise, veja bem, Carol, se você não tiver honra, se você não tiver respeito, se nós não tivermos respeito por aqueles que nos colocaram no mundo, que nos forneceram material genético, que nos forneceram o corpo, por quem nós vamos obedecer? Se você não honra aquele que te deu a vida física, porque a vida espiritual, a vida maior quem dá é quem? É Deus. Os pais fornecem somente o material genético, o corpo. Mas quem cria o espírito é Deus. Né? E Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, que estão sempre pequenos e sempre famosos. Então, se nós não honrarmos pai e mãe, se nós não tivermos obediência, a quem nós teremos obediência? Os pais, eles nos fornecem o material genético, né? E Deus dá a vida. Então, quando nós falamos de honrar pai e mãe, nós vamos falar em algo que é a célula máter da sociedade. Nós vamos falar aqui em família. Falar em família é falar algo da nossa constituição. Falar algo que vão se unir dois seres através do casamento para formar a célula máter da sociedade. E tem mais. Honrar pai e mãe é nós lembrarmos de tudo que nossos pais fizeram. Porque onde você for, você está levando o nome deles. Você está levando eles dentro de você. Aquilo que eles deixaram. E a gente sabe que a missão dos pais, que os pais é uma missão. É uma missão que Deus nos concede para que possam educar. Aí eu pergunto para vocês, é fácil? É fácil educar espíritos? Veja você, olha para você mesmo. Será que nós já nascemos educados? Com a educação já formada? Não digo nem propriamente a educação formal, mas a moralidade. Então, os pais estão muito mais além. Eles vão deixar para nós, eles vão nos passar exatamente aquilo que muitas das vezes
Geralmente os pais, se passam bons exemplos, geralmente o filho segue naquela direção, naqueles exemplos, né? Porque a criança absorve tudo dos pais. Mas se os pais não conseguem dar bons exemplos, o que vai acontecer? Alguns. Aí a missão deles vai fracassar. Porque diante dos pais, os pais podem ter os problemas que forem. Mas se eles trouxerem um exemplo digno para cada um de nós, eles já fizeram o suficiente. Às vezes, muitas das vezes, eu já encontrei pessoas que falam assim: poxa, meu pai não me deu nada nesse mundo. Não me deu uma casa, não me deu um carro, não me deu roupas de luxo, não me deu bens. Mas a gente se esquece que ele forneceu o principal. Se nós estamos aqui presente, com o corpo físico, nós não reencarnamos sozinhos. Você se fez sozinho, tá bom? Alguém aqui se fez sozinho? Né? Precisamos de duas células para formar o nosso corpo. Então ele já forneceu o material suficiente, doaram o material para a formação da vida. E muitas das vezes a gente reclama que ele não deu isso, não deu aquilo, que ele está sendo injusto. Mas ele já forneceu o suficiente. E quando ele nos mostra a caminhada a seguir de maneira correta, aí teremos, vamos ser livrados. E hoje em dia a gente vê muitas das vezes filhos internando pais em asilos para poder ficar com mais tempo. Vemos filhos colocar os pais, muitas das vezes, no último cômodo, num cômodo bem simples, até vezes fora de casa, para não perturbar. Muitas das vezes sem a paciência com os pais, esquecendo que o amanhã pertence a Deus. E que todos nós estamos no processo, numa lei chamada lei de retorno, lei de ação e reação. Tudo que você faz, meu irmão, minha irmã, uma hora vai retornar para você. Então pensa muito bem se muitas das vezes você está tratando seu pai mal, seus pais de maneira mal. Às vezes a gente trata os pais mal dentro de casa, escondidos de todo mundo. Como se a lei divina não estivesse observando. Né? E a gente vê que a família, quando falamos nisso, a família é esse clã, que muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas unidas, famílias unidas, pessoas que têm uma afinidade, mas vamos encontrar pessoas que não têm afinidade. Aqui Allan Kardec vai dizer nesse capítulo sobre a parentela material e a parentela espiritual. Porque nem sempre dentro da família vai encarnar espíritos afins. Nem sempre. Vamos encontrar espíritos que têm, muitas das vezes, aversões a nós. Até mesmo pais com filhos e filhos com pais. Existem aversões. E de onde vem isso? Se tudo está tudo embutido ali na família. Se muitas das vezes o filho nasceu, aquela criança assim, que já vem com uma aversão, e o pai já tem uma aversão, ou a mãe já tem uma aversão, ou vice-versa. Então, Allan Kardec vai mostrar sobre a parentela espiritual. Porque a parentela espiritual é a verdadeira família. São aqueles espíritos que se chegam um ao outro por quê? Por afinidade. E nem sempre essa afinidade nós vamos encontrar na nossa família.
Mas aí entra uma questão que a doutrina espírita vem nos mostrar, na questão 230 do Livro dos Espíritos, que vem falar sobre a escolha das provas. Porque antes de nós reencarnarmos, antes de nós estarmos aqui, a gente está no plano espiritual. Nós estamos estudando, estamos sendo orientados por mentores, né? E quando nós temos, muitas das vezes, o mérito, os mentores chegam para a gente e mostram o nosso roteiro das escolhas da prova. Falam assim: olha, meu irmão, você veio com um fracasso de 5, de 6 reencarnações com essa pessoa a mais. Então agora você vai ter que reencarnar junto dela. E nós, muitas das vezes, quando você tem mérito, você escolhe o gênero. O que é o gênero? Muitas das vezes você vai escolher uma família, uma falta de afetividade. Muitas das vezes você vai escolher como gênero de prova uma doença. Muitas das vezes você vai escolher reencarnar num país complicadíssimo, com guerras. Vai reencarnar na África. O certo é que Deus sempre nos dá a oportunidade. E nós, na grande maioria das vezes, é que nós escolhemos o tipo de prova. Os percalços menores é culpa nossa, mas os grandes eventos da vida somos nós que escolhemos. Então, aquela doença que muitas das vezes chega até você, foi uma escolha sua. Um câncer, quando você tem uma saúde boa, cuida do seu corpo, mas aparece um câncer, é uma escolha de uma prova. Reencarnar uma situação financeira difícil, né? Uma pobreza, é uma provação muito forte. Na riqueza, mais ainda. Às vezes a gente pensa que só a pobreza é difícil, mas não. A riqueza é pior ainda do que a miséria. Porque a riqueza vai nos levar a quê? A todos os excessos. A todos os excessos. E você tem autodomínio sobre si, meu irmão? Nós não temos autodomínio. Aliás, nós não temos domínio quase sobre nada. Isso eu aprendi. Às vezes a gente pensa em fazer algo, daqui a tantos anos eu vou fazer um aviso, ou daqui a um eu vou fazer. Será? Será que você vai ter reencarnado para isso? Será que você vai ter condições, se não aparecer uma doença, para dar prosseguimento a isso? E a mesma coisa é a família. A gente vem para muitas das vezes tirar a animosidade, acabar com a animosidade desses espíritos. Aqueles que são pais, geralmente vêm na missão de doar, aquele amor de doação constante. Tanto é que geralmente as mães, elas amam todos os filhos, o pai também, mas principalmente a mãe. Chega o primeiro filho, ela ama. Chega o segundo filho, ela vai continuar amando. O terceiro, o quarto, o quinto, o 16º, ela continua amando. Ou seja, é aquele amor de doação, aquele amor que é levado constantemente. E o amor de filho para pai? Vocês já repararam como é que é? O amor de irmãos para irmãos, que geralmente é um amor de disputa. Então a gente observa tudo isso dentro da sociedade. São espíritos que vêm para reparar. E nem sempre numa reencarnação só, a gente consegue fazer essa reparação. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, serão necessárias 3, 4, 5 reencarnações para a gente nos harmonizar na lei divina. Porque a lei divina é o quê? É a lei do amor. Todos nós estamos aqui para amar. Ninguém
ninguém vem para essa vida para não dar certo. Ninguém. Todos nós reencarnamos para dar certo. E a bondade de Deus é tão grande, a sua misericórdia é infinita, que Ele nos dá infinitas possibilidades para isso. Pensa se não fosse as reencarnações, como é que seriam? Será que nós conseguiríamos superar todas as dificuldades numa existência só? De 50, 60, 70 anos, 40 ou 10? Nós não conseguiríamos. Então a gente observa a misericórdia de Deus é imensa. E lá no capítulo 5 do Evangelho, tem uma mensagem que diz assim, de Santo Agostinho: geralmente o espírito renasce na mesma família, geralmente, não é sempre, para reatar os laços que não conseguiu. Então, normalmente, nós vamos reencarnar dentro da mesma família, para reatar esses laços, apertar esses laços do amor, da bondade, da fraternidade. O laço do amor é algo que nós ainda não conhecemos, porque o nosso amor ainda não é aquele amor que o Cristo nos mostrou. O nosso amor ainda é egoísta. O nosso amor, a nossa essência de gostar, muitas das vezes é egoísta. Tanto é assim que quando uma mãe tem um filho, ela fala: é o meu filho. Será que é assim mesmo? Você forneceu um corpo, mas o filho é seu? De onde vem aquele espírito? Vem de dentro de você? Não. Né? Nós fornecemos o corpo. A mulher tem todo um elo maior, porque ela carrega aquilo ali. E muitas das vezes, né, há uma transformação até diante desse ser, da mãe, nós vamos observando até uma transformação dela. Algumas mães que, quando se engravidam, né, se tornam um lar diferente, mais amena, levam aquela gravidez como se fosse maior do que a própria vida dela. Enquanto outros, quando trazem o filho dentro do ventre, fazem de tudo, até mesmo para cortar. Nas obras de André Luiz, a gente observa isso. Né? Criaturas que abortaram uma, duas, três. Existe até dentro do nosso lar, quando André Luiz estava no nosso lar, um espírito que apareceu fora das muralhas do nosso lar, pedindo socorro. Né? Quem é o nosso lar, pedindo socorro. E os mentores ficaram olhando para ela, e o André Luiz com aquela piedade: por que não abre o portão para ela? Ela quer entrar, ela necessita de socorro. Aí o mentor falou para ela: você ainda não reparou? A sua visão ainda não está boa para reparar? Aí o mentor, como quase que mentalmente, parece que deu um passe nele, ele falou para ele: observe atentamente aquele espírito dela. Aí quando ele abriu os olhos espirituais de maneira maior, ele viu muitos, mais de 40 pontos escuros espalhados pelo espírito dela. E ele assustado perguntou: o que significa isso? Falou assim: cada ponto que você vê ali é um filho que ela deu. Então, ela, por fora, ela parecia uma criatura boa, mas por dentro trazia. E no mundo espiritual não é igual ao mundo material. No mundo material, nós nos aparentamos com as pessoas. Nós nos apresentamos de uma maneira com as pessoas. E muitas das vezes, a grande maioria das pessoas não consegue ver o nosso interior. Né? Porque nós temos essa camuflagem chamada corpo físico. E nós nos camuflamos. E a gente só aparenta aquilo que a gente quer ser. Isso também é até dentro da família. Vejamos, muitas das vezes, dentro da família, você mostra quem você é.
te dar um exemplo. Eu, como é que às vezes com minha esposa, eu falo assim, sai daí, traz isso para mim. Vai lá para fora, não enche minha paciência, não. Aí quando chega alguém, uma visita, como é que a gente trata? Por favor, pode entrar? Quer um copinho d'água? Quer um suco? Né? Fica à vontade. É assim que nós tratamos os nossos filhos, meus queridos, dentro do mesmo lar. Sai daqui, vai embora, me deixa em paz. Já repararam? Por isso que André Luiz nos diz assim, trate seus familiares como você trata uma visita. A visita a gente leva o amor, leva o carinho, leva a fraternidade. A gente mostra o lado que muitas das vezes não mostramos dentro de casa. E os de casa, aqueles que nós deveríamos acolher, porque se Deus nos colocou junto, é para que possamos reparar as nossas faltas. Às vezes, nós como professores, nós observamos muitas coisas. Eu já tive a ocasião de ver uma criatura que estava chegando no colégio, e uma mãe trazendo um filho, a diretora estava do lado, e a psicóloga também, e falou assim, olha, eu quero que você tenha um jeito nessa criatura, que eu não consigo, eu não tenho mais paciência nenhuma com ela. Falou sim. Na lata, como diz. Como se o colégio tivesse a obrigação de educar. Eu, no meu tempo de criança, eu sempre soube que quem educa é o quê? Família. É o lar. Não é? E nós, ultimamente, fazemos ao contrário. A gente joga o filho no colégio achando que o filho tem que ser educado. Não. O colégio instrui. Quando temos professores que têm mais sensibilidade, eles costumam educar. Mas como educar uma criança, se ele pode ter durante 40, 50 minutos, 1 ou 2 horas, às vezes 1 ou 2 vezes na semana. Então a gente observa de tudo. E aqueles pais que falharam na educação dos seus filhos, eles vão ter problemas seríssimos. Daí os espíritos vêm dizer, principalmente Emmanuel, no livro Consolador, na questão 110, ele vai dizer assim, o lar é a melhor escola de educação para as almas. O lar é a melhor escola de educação para as almas. Não é de instrução, de educação. Um lar e uma criança educada é um ser humano de bem. É um ser humano que vai levar aquilo que os pais deixaram de melhor. Eu fui criado pelo meu pai, vou dizer, dar até um depoimento pessoal. Eu fui criado pelo meu pai. Meus pais desencarnaram já tem muito tempo. Mas meus pais se separaram também quando eu era criança. Chegou um momento, quando eu tinha 5 anos, meus pais me colocaram na cama, acordaram e falaram assim, tem coisas que a gente nunca esquece. Falaram assim, filho, papai e mamãe não vão mais ficar juntos, não se separando, não penso mesmo, não viver quase nada, 5 anos. E foi falando umas coisas que eu também não lembro, mas eu lembro da seguinte frase, você quer ficar com o papai ou quer ficar com a mamãe? Olha só, 5 anos. Eu olhei, inocentemente, falei assim, quero ficar com o papai. Gente,
Eu só vi a minha mãe fazer assim. Aí meu pai perguntou de novo: mas filho, você não quer ficar com a mamãe? Você não quer, não é melhor ficar com a mamãe? Falou algo dessa natureza. Eu falei: não, quero ficar com o papai. Eles se separaram. E a partir daí, minha mãe foi morar próximo de casa. Eles se conviveram melhor separados do que juntos. A tal ponto que minha mãe era mais velha que meu pai. Eu já tinha uma certa idade, né? Já tinha 12 anos. Meu pai chorando falou assim: meu filho, minha mãe estava doente, estava no hospital. Assim: meu filho, a sua mãe foi uma mãe que eu não tive. Foi tudo que eu tenho, eu dei para ela. Carinho, um amor, mesmo não morando junto. E ele se tornou o melhor amigo dela. Porque qualquer coisa que acontecia com ela, ela ligava para quem? Para ele. E eu fui, poxa, senão eu vou me emocionar. Tá? Aí o tempo foi passando. Meu pai chamou meu tio para morar com a gente. Meu tio também já é desencarnado. E meu tio me deu também instruções fabulosas, porque meu pai viajava muito. Eu tinha que ficar com alguém. E chamou meu tio. Na minha época de criança, o homossexualismo era coisa complicada, né? Era visto, né, com outros olhos. Meu tio é homossexual, é uma pessoa extremamente respeitadora, mas extremamente, ele era homossexual, e transmitiu toda a educação. Chegou um dia que ele virou para mim e falou assim: Eduardo, eu já era adulto, já tinha mais de 20 anos. Falei assim: vamos conversar. Você está pulando, você está saindo fora da linha do marcatório. Eu falei: mas o que está vendo, Alcide? Disse: não, vamos conversar. Aí sentou e disse: poxa, teu pai te dá educação, teu pai te dá as coisas, está pago no colégio com você, sabe? Você viaja de vez em quando com seus amigos. E fui falando. Tenta imaginar, aí eu estava andando em companhias muito boas. Né? Para mim eram companhias boas, mas os olhos dele não eram companhias boas. Ele falou assim: Eduardo, imagine se teu pai vê você fazendo coisas erradas, como se diz. Imagine se teu pai vê você bebendo, usando drogas. Como é que ele vai ficar, Eduardo? A partir daí, eu nunca mais, tudo que eu ia fazer, qualquer coisa de errado, eu lembrava do meu pai. Meu pai era muito norte e não fazia. Por quê? Medo e respeito. Porque era o nome do meu pai que eu carregava em mim. E assim, isso não é. Papai desencarnou. Ninguém esquece os pais, né? Mas deixou exemplos extremamente lindos dentro da minha alma. Se for permitido por Deus, eu queria reencarnar de novo com os meus pais. Porque vocês que têm pais, cuide deles. Cuide, dê toda a atenção, dê todo o amor, dê todo o carinho que você puder. Porque no dia que eles faltarem, não tiverem mais na carne, vai fazer uma falta. Vai fazer uma falta emocional, gente. Você não sabe o tamanho da falta que vai fazer. Aí, meu pai, eu sei, meus pais, né? Eu sei que eles comigo, porque ninguém morre, o espírito é imortal. Deus é eterno e nós somos imortais. Você, eu, os pais, nunca mais vamos morrer. Nós vamos morrer na carne, mas vamos continuar vivos. Até porque você é vivo antes de reencarnar, reencarna, continua vivo dentro desse corpo e desencarna, continua vivo. Olha a sabedoria de Deus.
E na questão 64 a 68 do Livro dos Espíritos diz assim: o que é a morte? Somente a cessação dos órgãos. Então, cuide bem dos seus pais, porque muitas das vezes desencarnados estão do seu lado, estão te orientando, estão te instruindo, estão te mostrando também, olha, você está errado. Quando a gente dorme, ele puxa a gente, ó, mas o que você está fazendo? Você quer se complicar mais na vida? Logicamente, já com os mentores, né? Então a gente observa muito isso. A doutrina é esse compêndio, né, da terceira revelação que vai nos mostrar que ninguém, quando se ama, separa de ninguém, porque Deus é Pai. Aqueles que se amam vão se unir daqui a pouco. Hoje, ontem, foram meus pais que desencarnaram, os pais de inúmeras pessoas, mas eles estão do nosso lado, nos tutelando, nos orientando, nos mostrando, né? Principalmente quando a gente dorme, né? Que a gente está perto. Porque Deus não separa aqueles que se amam. Deus é Pai. O Pai que Jesus veio nos mostrar, o Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Por isso é que Jesus veio até nós. Uma certa vez, nesse mesmo capítulo, na casa de Simão Pedro, onde Eliseu Cristo fez o seu quartel-general, ele estava lá, a multidão era muito grande, e sua mãe veio chamá-lo. E como ela não conseguiu entrar, porque tinha muita gente, e foi onde tinham doutores da lei, lá dentro, também tinha para Cristo, e falaram para ele: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão lá fora me chamando. Jesus olha para todos eles, levanta e fala: quem é minha mãe, quem é meu pai e quem são meus irmãos? Isso apontando para cada um, a não ser aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esse é minha mãe, esse é meu irmão, esse é meu pai. Trazendo para nós que é o amor maior que devotamos ao outro, esse é o amor de pai, de mãe. E quando a gente vê esse ensinamento, não é que Jesus está levando, rebaixando a família. Não, ele está elevando o próximo até a sua família, dizendo que todos fazem parte de sua família. Basta somente amar o verbo que ele usa, o verbo amor. E por isso ele nos conta, Humberto de Campos, na sua mensagem, quando Cristo estava na cruz, nos seus últimos momentos na cruz, a sua mãe, ao pé da cruz, em prantos, e com ela estavam outras mulheres, outras mães, Maria de Magdala, Maria de Cleófas, Joana de Cruz, outras mulheres abraçando aquele coração materno, vendo seu filho sendo crucificado de ladrões, ela chorando compulsivamente, e não tinha nenhum dos homens ali para consolar. Até que em um dado momento chamou alguém, tocou o ombro daquele coração dolorido, quando ela vira para o lado, era João, o evangelista, o discípulo amado, que veio trazer o seu amor, estar com ela naquele momento mais difícil. O único homem, dentre todos os discípulos, dos homens mais corajosos, só tinha ele. Por isso é que ele é um discípulo amado. Na minha opinião, é o espírito de maior grandeza dentro daquele colegiado dos seus discípulos. Então ele veio estar com Maria. Ele abraça a mãe de Jesus e num determinado momento Jesus
levanta a cabeça observando aquela cena, olha para ela e fala assim: mulher, eis aí o seu filho. E vira seu olhar para ele e diz: filho, eis aí a sua mãe. Mostrando para ela, primeiramente, que ela não ficaria abandonada sozinha, que alguém cuidaria dela quando o filho já tivesse partido. E mostrando também que o amor maior, o amor universal, não se resumiria somente à família consanguínea, mas abarcaria todos nós. E ele volta a ficar de cabeça no seu martírio. E ele desencarna. Maria retorna para Batanéia, e João entende a mensagem. Ela volta para junto dos seus parentes e começa a pensar no seu filho. Por que teu filho fez? O que meu filho fez para merecer tamanha injustiça? Se ele só distribuiu amor, bondade. E ela o tempo foi passando e ela foi pensando no seu filho, que desde criancinha já era uma criança diferente. A começar pelo anjo que apareceu para ela, anunciando que ela daria luz a um ser divino. E ela, com aquele todo amor, falou assim: faça-se em mim, Senhor, a sua escrava, a sua vontade. Porque para ser mãe do Cristo, não poderia ser qualquer espírito. Teria que ser um espírito muito evoluído para aceitar, sem reclamar, todo aquele suplício vendo o filho na cruz, entre dois malfeitores, sendo chicoteado, sendo lançado, né? É muito difícil, extremamente difícil. E ela foi lembrando do nascimento do seu filho, entre as ovelhas. Quando deu o primeiro beijo, parecia que as ovelhas se aconchegaram para ela. E a criança foi crescendo na carpintaria do pai. E ela observando que aquele filho era solícito com todas as pessoas, com as lavadeiras que iam lavar próximo ao rio, com os transuentes, era uma criança diferente. Chegou a um ponto de ele chegar na casa com dois malfeitores reconhecidos, dois ladrões. Ele sentou, colocou os ladrões sentados e começou a dar comida para ele, oferecer água. A solicitude era muito grande. E isso ela foi lembrando cada vez mais. O filho foi crescendo e ela foi vendo a missão do seu filho. Quando ele começou a pular moretes, levantar coxos, dar visão aos céus. E o amor, seu amor foi aumentando através do tempo, o seu apostolado. E ela foi lembrando, a saudade foi aumentando cada vez mais. Sempre lembrando do seu filho, mas nunca reclamando. Até que chegou um dia que João apareceu para o cumprimento da sua missão, porque ele teria que ajudá-la na sua velhice. E João chegou a ela e falou que ele conseguiu uma casa em Éfeso, uma choupana, que foi doação de um casal de pessoas ricas que se converteram ao cristianismo. E por daí em diante ele levou ela para Éfeso. E a partir dali eles começaram, todas as tardes, todas as noites, a trazer a mensagem do Pai. Mas João tinha muito trabalho a fazer nas igrejas nascentes. Então ela ficou quase que sozinha na casa. Mas as pessoas começaram a visitar, a ter a palavra dela. E quando souberam que ela era mãe do Cristo, uma multidão começou a ir até ela. Muitos vinham pedir um conselho, pedir as suas bênçãos. Até que um dia, um transuente chegou até ela, chorando e falou assim: Senhora, eu não aguento mais a minha vida, eu não sei o que fazer para continuar. E ela olhou para ele e falou da seguinte maneira: não se desespere,
porque tudo na vida passa. A única coisa que não passa é o amor de Deus para todos nós. E ele, recebendo aquela mensagem, abraçou ela e falou assim: vós que fosse a mãe do Senhor, do nosso Senhor, é a nossa mãe, Mãe Maria Santíssima. E a partir dali, o nome dela passou a ser Maria Santíssima. Muitos vinham até ela. E ela começou a observar que em Roma começavam a pegar cristãos, começavam a maltratar cristãos jogando as pedras. Que em Jerusalém existia uma grande rixa de perseguição aos cristãos. E ela foi se entristecendo, mas nunca deixando de lembrar do seu filho. O tempo foi passando, e ela sempre lembrou dos seus filhos. Até que um certo dia, alguém adentrou no final da tarde na sua choupana. Ela observou, estava de costas e falou assim: seja bem-vindo, meu filho. Era um mendigo que veio estar com ela. E esse mendigo começou a falar do reino de Deus. Aquela voz, ela começou a se lembrar de onde ela conhecia aquela voz, de onde ela tinha ouvido aquela voz. E esse mendigo começou a falar das bem-aventuranças, da solicitude de Deus para com todos nós, do amor imortal de Deus, dos benefícios que seu filho trouxe. Até que, no momento, ela virou, olhou para um mendigo, e esse estendeu os braços e falou: venha até mim, minha mãe. Ela, observando as duas feridas nas suas mãos, não conteve e começou a chorar. Quando olhou para baixo, viu os pés também, as duas feridas dos pés. Ela não aguentou, começou a chorar: meu filho, o que te fizeram os homens? E quando ela tentou se ajoelhar para beijar os pés do seu filho, ele olhou para ela e falou: não, mãe. Ele que se ajoelhou, abraçou ela, levantou os olhos e falou: eu vim buscá-la, porque é da vontade de meu pai que seja rainha do meu reino. A partir dali ela teve uma comoção grande. Conta-nos o médico de campo que 2 amigos chegaram junto com João, encontraram ela quase em coma, e estavam com uma aparência extremamente feliz, mas quase em coma. Ela desencarnou momentos depois, e mãos angélicos, uma legião de espíritos bondosos foram trazer aquele espírito. Mas antes dela ir para o reino de seu pai, para o reino que seu filho havia separado, ela pensou nos romanos, nos cristãos que estavam sendo julgados nas cidades. E bastou ela pensar para aquela caravana de seres angélicos e ela mesma seguir para a região de Roma. Mas antes ela pensou em passar em Cafarnaum, onde seu filho trouxe todas as bem-aventuranças. E a caravana antes passou em Cafarnaum e ela observou aquelas praias onde seu filho trouxe a mensagem do amor. Dali eles retornaram para Roma e viram ela chegando em Roma, vendo uma suntuosidade, a suntuosidade da cidade com árvores belas, as ruas extremamente bem pavimentadas. Mas quando ela olhou para o lado, viu uma multidão chorando. Eram os cristãos que alguns estavam sendo amarrados, sendo comidos pelas pedras, outros sendo incendiados por tochazinho. E ela pensou: o que eu posso fazer para ajudar esses meus filhos? Foi então que ela chegou próxima a uma mulher que estava no calabouço, esperando a morte, junto com centenas e centenas de pessoas, e que ela não sabia o que fazer. Ela orou e chegou no ouvido dessa mulher e falou assim: minha filha, que elevemos nossos pensamentos ao Pai, que cantemos a glória de Deus nos momentos de morte, porque o reino de Deus nos espera. Então cante, minha filha, cante para todos verem que a morte não existe. E aquela cena, não sabia porque começou a cantar
começou a cantar, e os cristãos que estavam indo para a morte começaram a cantar, e a população não entendia porque eles estavam cantando e estavam sendo entregues às penas. E a partir dali, todos desencarnaram, sendo levados para o reino de Deus. Então, meus irmãos, nesse momento, que nós possamos lembrar sempre dos nossos pais, o amor que devemos devotar a cada um deles, o amor de pai, o amor de mãe. Saber que por eles nós devemos todas as nossas graças para eles. E foi por isso que o Cristo deixou esse ensinamento. Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? A não ser aquele que faz a vontade de Deus que está no céu. Muito obrigado. Tenha uma boa noite, todo trabalho e um feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado. Não precisa, tá? Por favor, eu fico extremamente encabulada. É só uma forma de agradecer. Agradecemos assim com as palmas, né, a mensagem que o Eduardo nos trouxe essa noite, nos deixando bastante coisas para refletirmos sobre nossos pais, aqueles que os pais ainda estão aqui juntos, aqueles que os pais já não estão mais, mas que continuam no nosso coração, e que a gente possa sempre lembrar, né, dessa honra que a gente deve a eles pela vida que nos deram, por essa vida material, mas para nossa evolução, essa vida material é muito importante. Então a gente agradece ao Eduardo e passa nesse momento para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, e a gente pede que a plateia se mantenha em silêncio e os passistas, por favor, se posicionem. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre querido, irmão amado, governador do nosso planeta, médico de nossas almas, que cuida de cada um de nós, nos ajudando na caminhada, nos auxiliando nos momentos desafiadores pelos quais precisamos passar como lições benditas, para que essa caminhada seja proveitosa, para que nós possamos atingir os objetivos pré-definidos na nossa programação reencarnatória. Gratidão, Mestre. Gratidão por essa casa, gratidão pela vida, gratidão por esses mensageiros queridos, que são esses espíritos amigos que aqui trabalham conosco. Gratidão por todas as oportunidades que esta vida tem nos trazido. Gratidão por estarmos aqui reunidos em Teu nome, ouvindo Seus ensinamentos, aprendendo a amar como Tu vieste nos ensinar. Estamos ainda engatinhando, Mestre, mas estamos caminhando, estamos aprendendo e com certeza chegaremos à perfeição. Abençoa a nossa caminhada, abençoa esse irmão que aqui veio esta noite nos trazer essa mensagem, que ele possa continuar os seus estudos, continuar sempre falando sobre a sua vida, falando sobre Ti, Mestre, trazendo para cada local onde ele estiver a sua mensagem de luz. Que possamos retornar para os nossos lares, na certeza que Tu estás conosco, Mestre querido, e que essa Mãezinha Maria também está presente, nos acolhendo, nos amparando, nos auxiliando da mesma forma. Que assim seja, graças a Deus. Então a gente vai finalizando aqui a noite de hoje, lembrando que os avisos agora eles estão lá fora na televisão e que o mais importante aqui da nossa casa seria a questão da cesta básica, e que nós temos ali fora, ao lado da cantina, um quadro que indica as necessidades da casa, que são semanais, né, porque as cestas são distribuídas semanalmente. E nós temos o nosso sorteio para contemplar as pessoas com o livro espírita. Tem alguém novo na casa hoje? Eu perguntei no início, não, né? Então a gente vou pensar aqui em alguns números. O número está na perna direita da cadeira, para a gente poder saber quem vai receber o livro da noite de hoje. 54. Nossa, é só pegar lá na livraria. 25. Viu? Hoje eu tô boa nisso, hein? Tô intuída, ó. Falta um. Agora deixa eu pensar. 19. 3. Pronto, fechou. Ó. Gente, boa noite. Um grande abraço. Que a gente possa se encontrar na próxima quarta.